Então ela não consegue guardar esse dinheiro. Então a gente vai trabalhar para que ela consiga ter comportamentos, disciplina, comprometimento, para que ela consiga realmente guardar esse dinheiro, porque daqui 3 anos ela vai ter uma quantia para comprar o apartamento dela. Ah, então eu vou fazer coaching em 3 anos? Claro que não. Vai fazer 3 meses. Mas o processo, por isso que dentro do processo existe um ponto que assim, o que vai identificar que realmente você conseguiu o que você quer? Okay. O próprio coach vai me dizer, olha, a hora que eu conseguir juntar 5 mil reais todo mês, porque ao longo de 3 anos eu vou ter 150 mil que eu compro o apartamento à vista, eu estou com o meu objetivo realizado. Então, a hora que ele consegue juntar os 5 mil dele, depois 5 mil, ele está pronto, ele atingiu o objetivo. Ok. A entrevista está maravilhosa. Hoje temos aqui a Kátia Mangili, né, da empresa KM Consultoria, mas nós temos que ir para o intervalo. Então, a gente vai parar aí 3 minutinhos e já retornamos com a Empresa Escola. Segundo bloco, teremos então a explanação sobre o coaching executivo. Continue mandando as perguntas, fiquem conosco. Obrigado, até daqui a pouco. É a própria natureza que nos ensina que a amamentação é o melhor para os bebês. O leite materno é um alimento completo que protege o bebê e oferece tudo que ele precisa para crescer e se desenvolver com saúde. Dar peito ao seu filho é muito mais do que oferecer o melhor alimento que existe. É uma experiência inesquecível, né, Davi? A amamentação em todos os momentos. Mais saúde, carinho e proteção. Quando não tinha luz era só com a lua cheia. As crianças estudavam com a luz de vela, então a dificuldade era demais. Essa luz, quando chegou, foi uma bênção, né, que veio pra gente que esperava tantos anos por isso. E hoje, com a energia, nós temos uma fábrica de gelo. Eu posso lá pegar o gelo e gelar o meu pescado. O programa Luz para Todos transforma a vida de 10 milhões de brasileiros. Sou testemunha que o Brasil melhorou. A gente faz um novo país. Governo Federal. Sua história não precisa ter esse fim, se não tiver esse começo. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. Oi, Giba. Tem mamão maduro? Claro, dona Denise. Aqui no Gilberto Hortifruti as frutas estão sempre maduras. Gilberto Hortifruti? Tá chique, hein, Giba? A senhora está falando com o diretor. Formalize o seu negócio e seja um empreendedor individual. Pagando um pouquinho por mês, você tem direito aos benefícios da Previdência Social, como auxílio-doença, salário maternidade e aposentadoria. Cuide da sua saúde e proteja o seu futuro. Acesse o portal do empreendedor. Brasil, um país de todos. Bom, retornando então com o programa Empresa Escola, hoje com a presença aqui da Kátia Mangili, ela é proprietária, é sócia da empresa KM Consultoria e ela trabalha com coaching, tá? Que é o treinamento aí profissional, não seria treinamento, seria o desenvolvimento profissional, ok? Então, nesse segundo bloco nós vamos falar sobre o coaching empresarial, que é uma atuação também da Kátia e da empresa da Kátia, tá? Bom, em que situações que as empresas procuram um coach? Há momentos específicos, tal? Por que uma empresa procura você para desenvolver um trabalho, Kátia?
Geralmente as empresas procuram pelo desenvolvimento da performance dos funcionários. Então, por exemplo, voltado para a área do coaching executivo, você tem trabalhos que são desenvolvidos principalmente na área de liderança. Então você tem um gerente, mas ele é uma pessoa que não consegue ter liderança sobre o seu time. Certo. Às vezes ele não tem liderança porque a comunicação dele não é eficaz, nem eficiente. Às vezes ele é uma pessoa que é super carismática, mas também ele não consegue atingir a produtividade que a empresa precisa. Às vezes é uma pessoa que não consegue fazer um bom network e pela posição que aquela pessoa ocupa, ela precisa desenvolver. E são, às vezes, habilidades que a pessoa não percebe. Outras, as pessoas percebem, só que elas não sabem como elas fazem. Assim como você tem um gerente, uma pessoa que trabalha dentro de uma empresa por muito tempo e ele tem um plano de carreira já desenvolvido pela área de RH, concordando com ele de que daqui X anos ele vai se tornar um gerente de uma outra área ou diretor de uma unidade, e essa pessoa precisa estar bem preparada, não preparada tecnicamente, porque às vezes até tecnicamente dentro do ambiente dela ela sabe, mas ele como líder para atuar com outros gestores, ele não tem preparo. Ok, pelo que eu estou entendendo na tua fala, me corrija se estiver errado, então são empresas de maior porte também. São empresas que têm um RH, são empresas que têm ali uma forma de avaliar os funcionários e tal. Quer dizer, não sei se está no teu portfólio, micro e pequenas empresas, médias empresas. Não, pelo são que eu todas entendo, as empresas. Todas as empresas. O que acontece é que as grandes empresas acabam tendo um conhecimento maior do que é o coaching, então elas te procuram com mais facilidade, enquanto que empresas menores não sabem o que é o coaching, acha que o processo de coaching é um processo muito caro, é um alto investimento, que isso vai me trazer retorno, então eu não preciso disso. As empresas, principalmente as multinacionais, acabam contratando o coaching primeiro porque já tem esse recurso de fora, a empresa no exterior já atua, normalmente atua assim, já atua com coaching, então já vem de uma própria cultura. Segundo, porque as médias empresas que querem ser grandes empresas já estão nesse caminho, entendem que o capital humano é muito importante, que a retenção de talentos é fundamental. Então eu utilizo a ferramenta ou o profissional de coaching para isso. Exatamente, trabalha em conjunto com o coaching. Claro. Então, assim, isso não quer dizer que o coaching elimina o RH. O RH ele é uma peça, uma área super importante dentro de uma empresa e que dos anos 90 para cá começou a ser entendido pela área empresarial que é uma área estratégica, assim como é uma área de vendas, assim como é uma área da controladoria. Ok. Só explicar uma coisa, eu recebi algumas questões da Fernanda Santiago, obrigado, da Maristela também. A Fernanda está dizendo que não está conseguindo acessar a entrevista da Kátia no Clube da TV ABCD. Veja bem, essa entrevista ela está sendo feita ao vivo, ela está acontecendo nesse momento, portanto ela só vai ficar disponível, Fernanda, na próxima segunda-feira, tá? Então ela está sendo ao vivo. Se você quiser participar conosco, continue mandando questões, a gente vai respondendo aqui. Então na segunda-feira você vai ter lá a Kátia Manguilha aqui, que você vai poder baixar aí para o teu computador, vai poder assistir novamente, vai poder utilizar os conceitos que aqui foram discutidos, tá? Mas nesse momento ainda não está lá no Clube da TV ABCD, porque ela está acontecendo agora, aqui ao vivo, tá? Acho que tá claro, mas obrigado aqui pelo envio aqui da tua manifestação, Fernanda. Você então falou do coaching pessoal no primeiro bloco, falou agora do coaching executivo. Você trabalha mais com o executivo ou com o pessoal? Como que você divide o seu tempo de trabalho, Kátia? Eu divido com os dois, mas o que vem acontecendo mais agora é eu trabalhar com o coaching executivo mais do que o pessoal. Mais executivo? Mais 50%, 60%? Vamos dizer que agora é mais 50%, 50%, 70% do executivo do que o pessoal. Ah, tá. Bom, você me mandou um material e a gente falava aqui, quer dizer, eu lendo o material e tudo mais, você tem dois termos ali. Líder as a coach e team coach. Team coach, tá? Líder as a coach e team coach. Então, você pode falar um pouquinho de cada um deles? O que é o líder as a coach? Tá. Então, assim, dentro da área executiva, o líder as a coach é quando você tem o grande gerente, aquele cara que ele ainda não é líder. Qual a diferença de líder e a diferença de gerente?
O gerente, normalmente, ele tem postura e atitudes que ele controla, que ele trabalha com a sua equipe, mas ele não desenvolve as pessoas. Um bom líder é um líder que desenvolve pessoas, que chama o time para ele, de forma que as pessoas trabalham e caminham para um senso comum. Um líder não se forma da noite para o dia. Isso é interessante deixar claro, que as pessoas e as empresas entendem que todos os gerentes são líderes. Por quê? Eles têm um grupo de pessoas. Quando você tem um grupo de pessoas, você ainda não tem um time. Porque você pode ter 10 pessoas e você tem 2, 3, 2, mais um que pensam de forma diferente e que ainda não trabalham dentro de um propósito, de um senso comum. Certo. Então você tem que transformar esse grupo em time. Então você desenvolve aquela pessoa que é o grande maestro para que ele trabalhe. O líder as a coach, então ele é o coach do seu time. Mas ele se transforma num grande líder, ele tem que trabalhar e se desenvolver e desenvolver essas pessoas. Tá, mas nesse caso do líder as a coach, você trabalha com o líder e trabalha com a equipe também? Não, eu trabalho só com o líder. E ele tem que se transformar num líder para que ele traga a equipe dele. Entendi. O team coach quando... Vamos só encerrar o líder as a coach, tá? Então aí o objetivo é que a pessoa se transforme nesse líder e não simplesmente numa chefia. Não é uma questão burocrática. Exatamente. É uma questão, vamos dizer assim, de desenvolvimento e tal. E ele não pode ter esse medo de ter gente melhor que ele no time. De maneira alguma. Muito pelo contrário. Ao contrário, um bom líder, ele sabe lidar com as diversidades, ele sabe lidar com os obstáculos e ele promove as pessoas para que elas saibam gerenciar situações adversas que acontecem o tempo todo. E o líder não é a pessoa que tem todas as soluções e que sabe de tudo. Ao contrário, é ele que dentro de um senso comum consegue transformar esse grupo numa grande equipe para que todos caminhem em conjunto. Ok, ótimo. E o team coach? O que seria o team coaching? O team coach é quando você, por exemplo, geralmente ele é para uma área também de planejamento dentro de uma empresa, onde a empresa ela precisa desenvolver um projeto, ou você tem gerentes que precisam trabalhar dentro de uma certa campanha e que não necessariamente esses gerentes, você tem um gerente de produção, você tem um gerente financeiro, você tem um gerente de marketing, um gerente comercial. E precisa ser desenvolvido um trabalho dentro da empresa. Como que você vai fazer com que todas essas pessoas se comprometam? Porque essas pessoas têm pessoas trabalhando com ela. Aí, nesse caso, já tem uma característica mais de treinamento. Ele é um treinamento voltado para os gerentes, por isso o Team Coach. Você ensina esses gerentes, ao mesmo tempo, a serem coaches dos seus próprios times. Ah, quer dizer, aí você está passando a tecnologia para ele fazer esse desenvolvimento no seu time. Exatamente. Tá, nesse caso, então, as empresas, pela tua experiência, pelas empresas que você já passou, as empresas conseguem atingir os resultados que eram propostos inicialmente? Ou seja, tem aquela pessoa que ele é um líder, ele é um chefe, mas ele não é um líder, estou pagando você para poder desenvolver, ou no caso do Team Coach, quer dizer, qual o percentual, vamos dizer, de satisfação desse cliente após esses trabalhos que você realiza, Kátia? Olha, o resultado eu posso dizer que ele é de 80%, 90% ou 100%. Por quê? Toda vez quando você faz um processo de coaching para dentro de uma empresa, vale dizer que o processo de coaching dentro de uma